voz me chamou. Tantas lutas, medos tolos, mas teu amor me encontrou. No silêncio ouvi teu sussurrar, levanta e fala o que é meu. Eu sou Deus que te sustenta, quem te guarda sou só eu. Pois o mundo precisa ouvir a verdade que vem do céu. Tua palavra é meu norte, minha voz ecoa por ti. Emanuel, Emanuel. Fale, não se cale, pois tua luz brilhará. És o Deus que me dá forças, minha voz não vai parar. Fale, não se cale, o meu louvor vai ressoar. Com coragem eu proclamo tua verdade em todo lugar. Se as muralhas se levantam, se a tempestade vem me abater, a tua voz me traz coragem, não vou mais me esconder. És o Deus que dá palavras, que abrem portas, trazem paz. Falo o que o Senhor ordena, sei que nunca me deixarás. Pois o mundo precisa ouvir a verdade que vem do céu. Tua palavra é meu norte, minha voz ecoa por ti. Emanuel, Emanuel. Fale, não se cale, pois tua luz brilhará. És o Deus que me dá forças, minha voz não vai parar. Fale, não se cale, o meu louvor vai ressoar. Com coragem eu proclamo tua verdade em todo lugar. Fale, não se cale, pois tua luz brilhará. És o Deus que me dá forças, minha voz não vai parar. Fale, não se cale, o meu louvor vai ressoar. Com coragem eu proclamo tua verdade em todo lugar. Pois o mundo precisa ouvir a verdade que vem do céu. Tua palavra é meu norte, minha voz ecoa por ti. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Boa noite, amada igreja. Graça e paz, amém. Mais uma vez é motivo de alegria, é um privilégio, né, estarmos aqui hoje, mais uma vez reunidos para adorar, para louvar o nosso Deus, nosso Pai Criador, soberano sobre todas as coisas. Eu quero agradecer mais uma vez também pela vida dos irmãos, agradecer também pela vida do pastor Isaías Pimentel, que está com a gente aqui hoje, da Igreja Batista de Cruzília, ele que vai estar ministrando a palavra aqui hoje, e dizer aos irmãos que, mais uma vez, é motivo de bênção, né? A gente estar reunidos, poder desfrutar desse momento de louvor, de adoração. E os irmãos sabem o que o povo estão comemorando hoje? Hoje se comemora o Dia do Amigo, né? Não sei se é conhecimento de algum. Eu também fiquei surpreso, não sabia que tinha também Dia do Amigo, não. Fiquei sabendo aí. E eu acho que nada melhor que a gente comemorar o Dia do Amigo com oração, agradecendo, né, o nosso melhor amigo, o nosso Pai Criador. É aquele amigo que
que está com a gente em todo momento, está com a gente em todo tempo, né? Ele que nos dá força, Ele que nos alimenta, Ele que nos dá a saúde, Ele que nos dá o privilégio de nos reunirmos aqui, né? Tudo vem dEle, tudo pertence a Ele, e eu acho que não tem um melhor amigo, né, que esse, que nos ouve nos momentos de lutas, de dificuldades, que nos ouve quando estamos ali no fundo do poço. É Ele que nos dá a mão, que nos levanta, que nos sustenta. Vamos nos colocar em oração, irmãos, para a gente agradecer agora o nosso melhor amigo. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento, Pai, me coloco diante do Senhor, junto com toda a igreja, ó Pai, para te agradecer, meu Deus, pelo privilégio que nos dá de estar aqui hoje, ó Pai, reunidos para louvar o nome do Senhor, para prestar um culto de adoração, ó Pai, ao Senhor, porque só o Senhor é digno, ó Pai, de louvor, honra e adoração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos levanta, ó Pai, quando estamos ali abatidos, quando estamos ali, meu Deus, naquele momento mais crítico das nossas vidas, ó Pai, passando por lutas, dificuldades. O Senhor é aquele amigo que nos põe de pé. O Senhor, Pai, é aquele amigo que nos fortalece, que nos traz ânimo, que nos traz força e que nos volta, Pai, a colocarmos de pé, fortalecidos, para continuar a nossa batalha, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por ser esse amigo, Pai, por poder, todo momento, Pai, contar com o Senhor. Reconhecemos, ó Pai, a grandeza do Senhor em tudo, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre tudo que temos recebido do Senhor. E pedimos o perdão pelos nossos erros, Pai, porque reconhecemos, Pai, que não somos merecedores de nada que temos. Reconhecemos que tudo que temos, ó Pai, vem do Senhor. E peço a tua direção, Pai, sobre este momento, sobre este culto, sobre esta igreja, Pai, sobre a vida de cada irmão, ó Pai, sobre a vida de cada visitante que se adentrou aqui hoje. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós, ó Pai, através do louvor, através da tua palavra, e que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir, Pai, debaixo da tua graça e autoridade. Louvado seja o nome do Senhor, e obrigado, Pai, por ser o nosso melhor amigo. Nós te louvamos e te bendizemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o ministério de louvor. Graça e paz, irmãos. Que Deus seja louvado nessa noite. Que Deus seja o centro dessa igreja, o centro do louvor, da pregação. Que nessa noite nós viemos adorar a Deus. É Ele a nossa adoração, o nosso louvor. Por isso, irmãos, que prevaleça o Senhor, que prevaleça o nosso Deus amado. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia no Salmo 113. Salmo de número 113, que tem como subtítulo: O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Amém, igreja? O Salmo 113 nos diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor.
Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhantes ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes de seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Amém? Que esse salmo possa falar aos nossos corações. Portanto, irmãos, como o próprio salmo nos diz assim, o Senhor é o maior e o mais digno objeto de louvor. E nessa noite, a nossa adoração, o nosso louvor é somente a Ele. Fica de pé, igreja. Vamos louvar o nosso Deus. Cante forte, igreja, conosco. Cante, igreja. Vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Irmãos, ontem nós estivemos num congresso de louvor, e uma coisa que nós aprendemos, todo o Ministério de Louvor, que, lógico, o louvor é para Deus, mas uma coisa que nós aprendemos, que esses irmãos que estão aqui, cantando, tocando, eles não são a atração do louvor, tá? E uma coisa que nós aprendemos, às vezes nós falamos, mas o louvor está bem afinado, tá coeso, mas a igreja não canta. Tem alguma coisa errada. O Ministério de Louvor pode cantar baixo, pode desafinar, mas se a igreja canta, se a igreja eleva a sua voz, este é o verdadeiro louvor. Este ministério é conduzido pela igreja, porque é a igreja que louva o Senhor. Por isso, irmãos, vamos cantar bem forte, vamos louvar o nosso Deus. Seja por excelência vocês o Ministério de Louvor. Amém? Segunda estrofe. Nós derramou
louvando ao Senhor, porque a igreja é do Senhor. É a noiva que está encontrando com seu noivo, que está alegre, porque está ao encontro do seu noivo Jesus. Abra sua Bíblia, irmãos, em Atos 4. Atos 4, a partir do versículo de número 20. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mais uma vez. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Continuando louvando ao Senhor, igreja. Imagine você naquele madeiro, Jesus ali pregado. A cruz como símbolo de vergonha, como símbolo de condenação, sentença de morte. Mas para nós, símbolo de salvação. O ministério de louvor é vocês. Cante conosco. Adore ao Senhor, igreja. Sim, aleluia. Oh, glória. Amém. Aleluia, amém. Levarei eu também minha cruz.
Glória a Deus. Cristo vem me buscar. Cristo vem buscar a igreja, a noiva. E nós queremos estar com Ele, no lar celestial, louvando o nosso Deus, onde não haverá luto, choro, tristeza. Estaremos servindo o nosso Deus, adorando-o em todo momento. Continuando, abra sua Bíblia, irmãos, deixa ela aberta em Atos 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. Amém, igreja? A palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Esse nome é maravilhoso, ele é lindo, é um doce nome, é o nome que nós pronunciamos a todo momento, é o nome que quando nós estamos na angústia, com medo, nós pronunciamos Jesus. Cante conosco assim. Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Cante. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, oh, quão maravilhoso
Jesus venceu. E você pode vencer a morte também. A morte física, não se preocupe, que nós iremos. Mas você pode vencer a morte espiritual. Você pode ter a vida eterna, porque Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus da nossa vida. Dê glórias ao Senhor, igreja. Aleluia, Ele é digno de louvor e adoração. Os irmãos poderão se assentar, por gentileza. Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Os irmãos já sabem, né, o tema da nossa campanha de missões, e eu quero que vocês repitam comigo. Fale e não se cale. Vamos lá? Fale e não se cale. Vocês podem colocar, por favor, a divisa? Atos 18:9, para que a gente possa ler junto. Campanha de missões estaduais, divisa, Atos 18:9. Se não der, eu vou ler aqui, os irmãos vão repetir comigo. Está lá em Atos 18:9. Vocês podem abrir a Bíblia, que eu acho que vai ser mais fácil do que colocar ali. Atos 18:9, para que a gente possa ler junto. Amém? Vamos lá. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Vamos lá? Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Irmãos, quem aqui convive com... tem um amigo ou um familiar que lida com algum tipo de vício? Quem aqui tem? São bastante pessoas. E eu não estou falando assim de vício pouca coisa, não. É vício que escraviza mesmo. Nós vamos conhecer hoje a história do irmão Rogério, lá de Minduri. Esse irmão, ele passou pela vida de alguém que não teve medo, que não se calou diante das circunstâncias. Vocês vão conhecer comigo, então, agora a história do irmão Rogério. No sul de Minas Gerais, entre as montanhas e paisagens tranquilas, está Minduri. Uma cidade pequena, com pouco mais de 3.000 habitantes, mas onde Deus tem feito grandes coisas. Nela está a PIB Minduri, que tem sido um refúgio para os cansados, uma escola de discipulado e um lugar onde milagres acontecem. Eu sou Eduardo Profeta, pastor batista. Estou na primeira igreja batista em Minduri há aproximadamente 2 anos. É interessante que eu fui participar de um congresso e na hora do almoço sentei para conversar com o pastor José Hélio, na qual me falou dessa cidade e dessa igreja, né? E falou do pastor Renato. As histórias que eu tenho do pastor Renato e da irmã Marilda são as melhores. Entre tantos testemunhos e vidas alcançadas pelos missionários Renato e Marilda, uma história em especial nos mostra o quão transformadora é a mensagem do Evangelho. A história de um homem que saiu do vício e do mundo do crime para viver um novo chamado. Fui criado no mundo do cristianismo, né? E aos 12 anos eu fiquei sabendo que eu era filho adotivo, ninguém tinha falado para mim. E aquilo veio para minha cabeça e eu comecei a beber com 12 anos. Aos 13 anos eu usei maconha. Aos 14 anos usei cocaína. Aos 19 anos eu comecei no crack. Vivia em maldição, drogando as pessoas, vendendo droga. Eu era um homem briguento, eu era um homem muito difícil na cidade de Minduri. Todo mundo aqui tinha medo de mim na época que eu usava droga. Quando eu conheci o pastor Renato e a irmã Marilda,
foi num momento muito difícil da minha vida, porque eu estava no fundo do poço, usando droga, queria suicidar uma época. Eu conheci o Rogério aqui em Minduri, num momento muito difícil da vida dele. E um belo dia ele parou assim de frente assim da minha casa. O pessoal do Rio já tinha evangelizado eles, né, lá da nossa igreja lá de Paracambi, e ele foi no culto. Aí nesse dia ele desceu e ele falou assim: pastor, eu não aguento mais, eu preciso me libertar, eu já não aguento mais esse negócio da minha vida. Na caverna, que falava caverna, tomei um copo de pinga e falei para eles assim, ó, essa é a última pinga que eu bebo com vocês. A partir de hoje eu bebo mais pinga. E fui embora trabalhar. Quando foi 5 horas da tarde, o pastor Renato foi com o pastor Marco lá onde eu trabalhava, falou: negão, você vai embora hoje. Você quer ir embora hoje? Eu quero ir embora, porque eu quero mudar de vida. E todo mundo falava assim: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu falei: não, eu vou conseguir. Fui para Cristolândia e eu fui do Twitter de ficar 3 meses só. No decorrer de tudo isso, passou um mês, eu entreguei a vida para Jesus Cristo. Falei: agora eu estou no caminho certo. O Rogério foi, ficou 9 meses e voltou outro homem. Rogério hoje é um exemplo dentro de Minduri. Quando nós fomos chamados para outro campo missionário, o Rogério é que ficou aqui no nosso lugar. Sou casado hoje, bem casado, graças a Deus, com a minha esposa. Amo minha esposa. Tenho meus pais na fé, que eu amo eles muito também, em nome de Jesus Cristo. Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Eu agradeço a Deus. Mas eu estava no fundo do poço. No fundo do poço. Jesus Cristo olhou para mim e falou: você vai ser colhido. E os dois me abraçaram. O desafio é grande. É grande como qualquer cidade grande. Mas estamos numa cidade pequena. Estamos com um grupo pequeno. Mas nós não somos pequenos. Porque junto com vocês, com as suas orações, com a sua generosidade, aquilo que você oferta e que no final das contas vai virar crédito diante de Deus, como é dito na carta aos Filipenses, capítulo 4, 18, vai nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. E se você quiser conhecer o nosso desafio mais de perto, eu te convido a vir conhecer Minduri. E não se cale. Na minha família, pessoas que sofrem com o mesmo problema, e toda vez que eu me encontro com eles, a vontade minha é de não voltar mais, porque a gente volta com um coração quebrado de ver a situação que eles se encontram por causa da droga, né? A vida deles, o trabalho é em função do vício. Mas assim como Cristo transformou a vida do irmão Rogério, fez um milagre, deu vida nova para ele, ele pode dar vida nova para essas pessoas que cada um de vocês conhece, para as pessoas que eu conheço, e transformar a vida delas. Eu convido os irmãos a orarem. Eu sei que cada um de vocês trouxe à mente agora uma pessoa que sofre com vício, seja droga, pornografia, bebida, cigarro. Que vocês se coloquem em oração agora por essas pessoas que Deus trouxe na mente de vocês. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, ó Deus, pelo vídeo, Pai, que nós acabamos de assistir, Senhor Deus, pelo testemunho maravilhoso, Pai, que o irmão Rogério, Senhor Deus, a irmã Neuza, Pai, compartilhou conosco, Pai. Louvado seja o Senhor, ó Deus, pela vida dos Teus servos, ó Pai, que estão fazendo esse trabalho, Pai, lá em Minduri, e tantos outros, ó Deus, no estado de Minas Gerais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a minha oração nesse momento, ó Deus, é para que assim como o Senhor transformou a vida do irmão Rogério, Senhor Deus, o Senhor transforme a vida, Pai, dos meus familiares, ó Deus, e amigos, ó Pai, todos aqueles, ó Deus, que fazem parte do nosso círculo de amigos, ó Deus, que sofrem, Pai, com qualquer tipo de vício, Pai, que eles sejam alcançados, ó Deus, pelo Teu poder, Senhor, pela transformação que há na palavra do Senhor, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos dê discernimento, Pai, para entender, para perceber, Senhor Deus, as oportunidades que o Senhor nos dá. E que, ao invés, Senhor Deus, dessa situação nos afastar deles, ó Deus, que o Teu amor, ó Pai,
possa nos fazer nos aproximar deles, ó Deus, para falar que há salvação, que há esperança, que há transformação em Jesus, ó Deus. Eles só precisam fazer como o irmão Rogério fez, abrir o coração, aceitar a transformação, Senhor Deus. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus, faz um milagre, ó Deus, na vida daqueles que estão às margens, ó Deus, da sociedade, aqueles que acham, Pai, que não tem esperança, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que são tratados muitas vezes como animais, ó Deus, como escória da sociedade. Tem misericórdia, Senhor Deus, que a igreja do Senhor se levante, Pai, que nós, ó Deus, cada um de nós possamos nos levantar para ir falar do Evangelho, Senhor Deus, sem medo, Pai, mas com ousadia, Pai, ousadia que o Espírito Santo do Senhor nos dá. É no nome de Jesus Cristo que eu oro, crendo, Pai, que o Senhor tem poder para fazer esse milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias te damos, Senhor Deus. Eu tenho certeza que muitos daqui falam. Todos aqui falam. Todos aqui têm voz. Abra a tua boca para falar do amor de Jesus. Abra a sua boca para anunciar o reino. Abra sua boca para que você seja um instrumento do Senhor. Que a sua voz pode ecoar nos desertos. Os desertos que nós passamos. Nos desertos que as pessoas que precisam de você estão passando. Os desertos que eu e você podemos acabar com ele. Porque eu quero falar. Eu convido você para que seja nessa noite um instrumento do Senhor, mas que seja você, irmão e irmã, um instrumento missionário. Porque este é o nosso papel. Às vezes nós pensamos no papel do pastor missionário. Ele é missionário. Mas nós também somos. Somos a igreja do Senhor. Somos a igreja que caminha ao encontro do nosso Deus. Fale. Anuncie a boa nova. Fale em todo o tempo, irmão. No deserto, nas praças, nas ruas, nos campos, na sua casa, no seu vizinho, no seu lazer. Fale. Você não é mudo. Deixe ser usado pelo Senhor, irmão. Que você seja um instrumento de Deus. Que você seja essa ferramenta que vai fazer a colheita. Porque o campo já está todo branquinho para ser colhido, mas está faltando ceifeiros. Você é ceifeiro. Você, nós somos, porque nós queremos anunciar em voz alta que nós somos o povo escolhido de Deus, que nós somos escolhidos pelo Senhor para anunciar a boa nova, para anunciar o Evangelho, a salvação. Obrigado, Senhor Deus, por essa reflexão. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas que aqui se encontram, Senhor Deus. E neste momento, Senhor Deus, nós queremos entregar as nossas vidas no Teu altar. Queremos fazer este propósito, Senhor, de contribuir para o Teu reino, Senhor Deus, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, para o crescimento do reino do Senhor. E que você também possa contribuir para os missionários, para os nossos irmãos que estão no campo. Eles precisam de você.
O trabalho do Senhor precisa avançar. O trabalho do Senhor precisa ser reconhecido pelo mundo. E cabe a Ele, os nossos missionários, anunciar a boa nova. Mas antes, irmãos, abra a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo de número 7. 2 Coríntios 8, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O Senhor nos coroa com a sua graça, e nós usamos essa graça do Senhor para a nossa salvação. E use essa graça do Senhor para que possamos, como instrumento dele, como cristão que somos, contribuir para o teu reino. Consagre no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, contribuindo também para os nossos irmãos missionários. Porque é a voz que clama no deserto, essa voz que você vai anunciar, essa voz que você, quando você abrir a sua boca, você vai anunciar o Salvador Jesus. Você vai preparar o caminho do Senhor. Você vai preparar o terreno para que o reino de Deus avance e que nós tenhamos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Oh, aleluia. Voz que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, no campo, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse. Quero ver esse ministério cantando. Voz. Outro. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Mais uma vez, este é o tempo. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse. Ele vem, ele vem. Ele vem, o Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulo de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva
de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Amém. Quero convidar aqui o nosso irmão Jonas Nicole, que estará fazendo um momento de gratidão ao Senhor, e que você nessa noite, irmão, possa fazer deste momento seu com Deus, este momento de relacionamento com o Senhor, crescer para que essa igreja seja poderosa, para que nós sejamos verdadeiros missionários, aqueles que amam o Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos caminhar fortes, rumo ao encontro definitivo com o Senhor. Nosso irmão Jonas Nicole estará fazendo um momento de gratidão ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por podermos, ó Pai, estar em Tua casa, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, ó Pai, e Te louvar, ó Deus. Neste momento, ó Pai, Te agradeço pelas vidas, ó Pai, que se puseram aos Seus pés, ó Pai, e contribuíram com a Tua obra, ó Deus. Peço para que o Senhor também, ó Pai, venha estar abençoando a vida dos missionários, ó Pai, dos pastores, ó Pai, que dedicam sua vida, ó Deus, todo dia, ó Pai, a trabalhar na Tua obra, ó Deus. Que o Senhor possa estar conduzindo eles, ó Deus, e os abençoando, ó Pai, não só eles, mas também suas famílias, ó Pai, que deixam tudo, ó Pai, para Te servir, ó Deus. Peço para que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Os irmãos poderão se assentar. Irmão Evaldo. Quero agradecer mais uma vez a Deus, né, por essa noite e convidar aqui o pastor Isaías Pimentel, da Igreja Batista de Cruzília, que está nos visitando, que vai ministrar a palavra aqui hoje. Boa noite, pastor, mais uma vez. Boa noite, mais uma vez. Isso aí. Meus irmãos, então, boa noite ao nosso pastor. Boa noite. Vamos estar nos colocando em oração, irmãos, pedindo a Deus que venha usar mais uma vez a vida do pastor, que vai estar ministrando a palavra. Oremos. Senhor Deus, em nome do Seu Filho e amado Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por este momento. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Por o que vimos e ouvimos aqui hoje, ó Pai. Através da Tua obra, Senhor, através dos servos do Senhor, pessoas têm sido alcançadas, ó Pai. É um privilégio, Pai, ouvir tudo que ouvimos aqui hoje, meu Deus, e reconhecer a grandeza do Senhor, reconhecer, Pai, que o Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas, na vida das pessoas ao nosso redor. Pessoas, às vezes, que passam perto de nós e, às vezes, nem enxergamos, Senhor. O Senhor nos dê esse entendimento, este coração quebrantado, para olhar por estas pessoas, para orar para estas pessoas, e não duvidar em nenhum momento do poder do Senhor, da transformação do Senhor, ó Pai. Louvado seja o Seu nome, ó Pai. Peço que o Senhor mais uma vez venha abençoar, venha usar a vida do pastor Isaías nesta noite, que a Tua palavra, Pai, que vai ser ministrada por ele, venha falar ao nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Satisfação imensa estar com vocês mais uma vez. Isaías, meu nome. Trabalho há 3 anos na cidade de Cruzília. A minha esposa está lá conduzindo o culto essa noite, juntamente com a minha filha de 11 anos. E nós ali conduzimos uma plantação de igreja na cidade de Cruzília. É um desafio, mas o nosso Deus é Deus de desafio. Eu tenho certeza que o desafio de conquistar Cruzília para o Senhor Jesus é menor do que o de derrubar as muralhas de Jericó. Então a gente continua nesse trabalho ali. Eu quero te convidar a
manter a sua cabeça, a sua concentração aqui. Porque isso também é adoração. A gente vem, a gente ora, a gente canta louvores e a gente se concentra na pregação da palavra de Deus. E eu sempre peço a Deus que a mensagem seja para você que está aqui. Então não é para aquele irmão que ficou em casa, para aquele que não vem, para aquele que vem uma vez ou outra, não, é para você mesmo. O Senhor marcou dia e horário, para que nós estivéssemos juntos, compartilhando a mensagem. E assim eu quero dizer que eu tenho uma mensagem de Deus para você. Abra sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 18, nós vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 18 do livro de Atos. Aqui já foi lido o versículo 9, que nós vamos reler, mas o primeiro que eu quero ler com você é o versículo 4. Atos 18, eu vou começar no versículo 4. Eu estou usando a mesma versão da projeção, que diz assim: e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Agora dá um salto aí no versículo 6, que diz, como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as suas roupas e disse-lhes, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele, a partir de agora eu vou para os gentios. Agora sim, versículo 9, que é o tema, o versículo do tema da nossa campanha, que diz, certa noite, Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Versículo 10, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Vamos orar. Santo Deus, está diante de nós a tua palavra, e eu te peço que pelo teu Espírito, Senhor, ministre aos nossos corações aquilo que precisamos e não aquilo que queremos, e que a tua palavra venha transformadora, que não seja apenas palavra de homens, palavras vazias, mas que seja a tua palavra ministrada aos nossos corações. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o texto que nós acabamos de ler retrata um momento em que o apóstolo Paulo estava pregando a mensagem de Deus, não em Israel, ele estava em outro lugar, mas como era de costume dele, ele ia nas sinagogas, porque ele conhecia muito bem o jeito judeu, ele era judeu, ele conhecia bem o jeito do seu povo, e ali ele vai para uma sinagoga para pregar para aqueles que são dele, aqueles que são o povo dele, aqueles que se parecem com ele. E nos diz o versículo 6 que eles se opuseram e blasfemaram. Vejam os irmãos, que até o Senhor Jesus, com todos os milagres que fez, com as palavras desafiadoras que ele trazia, ele sofreu oposição. Agora, será que seria diferente com os seus apóstolos? E Paulo, sofrendo aquela oposição, ele fez o que o Senhor Jesus orientou: sacode a roupa, bate a poeira dos seus pés. E Paulo foi ainda mais longe: olha, seja sobre você o sangue da sua cabeça, você vai morrer, vai para o inferno e a culpa é sua. Eu estou avisando, mas vocês não querem ouvir, então vocês vão. Porém o Senhor intervém e disse: não, continue falando, não fique calado, eu tenho gente para salvar aqui. Esse é o desafio que Paulo vê aqui, e é o que aconteceu quando o próprio Senhor o desafia.
Irmãos, veja você que um bem que nos acontece, muitas vezes a gente passa isso para frente. Eu sempre recordo da minha avó. A minha avó era desses tipos de chazeira, faz chás de vários tipos de mato, e ela dizia saber a função para cada chá. E ela recomendava isso, porque ela entendia que aquilo fez bem para ela. Aquilo fez bem para alguém, então ela recomendava, ela falava. Você já percebeu que a gente fala de tudo, e a gente fala até mal dos outros? Se, por exemplo, eu me colocar aqui, não vou fazer isso, tá, pastor Marcelo, fique tranquilo, mas se eu me colocar aqui a falar bem do nosso presidente, eu conseguiria tecer alguns elogios para ele, embora eu não vote nele. Eu conseguiria também traçar aqui, tecer alguns elogios para o opositor dele, embora eu não esteja votando nele. A gente consegue fazer isso. Se a gente começar a falar mal então do presidente, aí não precisa, aí a coisa perde o freio, né? Todo mundo tem para falar. Quando é para falar mal de alguém, a gente é muito falador de muita coisa. E, por exemplo, se eu quiser, se a gente começar a falar de viagem, aí de repente você vai me dizer, olha, quando você tirar férias, quando você for viajar, vai para tal lugar, lá tem uma pousada assim, a gente indica aquilo que nos fez bem, vai para aquele lugar. Eu já recebi isso, essa oferta, um monte de vezes, não a oferta, o conselho, um monte de vezes, para lugares diferentes, porque as pessoas foram, sentiram muito bem, e aí elas recomendam para mim que vá para aquele lugar, e talvez você já fez isso. Você quer ver uma outra coisa que a gente recomenda? Uma receita. Quando você for na igreja de onde eu venho, lá sempre tem algum come e bebe no final do culto, e a minha sogra, que é daquela igreja, a minha sogra é um anjo na minha vida, tá? Você pode falar mal da sua, a minha sogra é um anjo, mas a minha sogra faz o melhor estrogonofe que eu já comi. E por que eu estou aqui diante dos irmãos falando de um estrogonofe da minha sogra? É porque me fez muito bem. A gente fala dessas coisas. Irmãos, por que eu estou dizendo esses exemplos? Poderiam ser muitos outros, porque o Senhor Jesus me deu a salvação. O diferencial na minha vida é a salvação que Ele me deu, e eu tenho que falar disso. Portanto, fale e não se cale. Nós precisamos de falar daquilo que mudou a nossa vida. E eu gosto muito de me lembrar no livro de Efésios, no capítulo 2, que diz, no outro tempo, vocês andavam segundo o curso deste mundo, mas Deus, pelo grande amor com que me amou, com que nos amou, e sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. Irmãos, isso é o diferencial. Isso mudou a história da minha vida, porque no outro tempo, todos nós tínhamos uma história que não era outra senão uma história de morte. Nós, como dizia um médico certa vez, nasceu, já começou a morrer. Nós tínhamos um caminho de morte e de morte eterna, até que Deus intervém nessa história. Deus, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa história tem de ser contada. E eu quero te dizer um pouquinho mais. Essa história tem de ser contada porque ela muda vidas. Você viu a história aqui do irmão Rogério? Conheço pessoalmente. É desse jeitinho aí mesmo. Irmãos, essa história muda vidas. Mas eu poderia passar pelas igrejas contando a história do apóstolo Paulo, do irmão Rogério, tantas outras histórias que a gente já ouviu falar. Mas e a minha história? Qual que é a minha história? A minha história, ela tem que mudar a vida de alguém. Jesus disse assim, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Contextualizando, vocês serão as minhas testemunhas. Aqui na campanha, Três Corações, Lambari, Varginha, Modelo,
até os lugares mais distantes desse sul de Minas. Vocês serão as minhas testemunhas. Sabe o que uma testemunha faz? É dizer não outra coisa senão aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu. Imagine você, um acidente de carro, uma batida daquelas que nos aborrece. E se você já esbarrou o carro alguma vez, ou já tomou um esbarrão no seu carro, você sabe que todos os dois motoristas descem todo cheio de razão. E às vezes até agressivo. E imagine que em um desses acidentes, os dois motoristas descem, cada um mais bravo do que o outro. E não tem conversa, não tem solução, porque todos os dois estão cheios de razão. Chama-se uma autoridade policial, e a autoridade vem para resolver o conflito, mas diante da autoridade, os dois têm toda a razão. Aí a autoridade policial chama uma testemunha. Ah, você viu o que aconteceu? Sim, estava aqui desde o início. Então conta para mim o que aconteceu. A palavra dessa testemunha, aquele que viu, aquele que ouviu, muda tudo. Ah, na hora da batida aí, esse rapaz estava mexendo no celular. Aí mudou tudo. Aí a história mudou. A palavra de uma testemunha. Vocês serão as minhas testemunhas. Aqui na campanha, vocês serão as minhas testemunhas. Mas a testemunha para contar aquilo que você viu, o que Jesus fez na sua vida. Qual que é a sua história? Porque a minha história pode mudar vidas. Eu não tenho a história do irmão Rogério. O irmão Rogério foi adotado, descobriu mais tarde, se tornou um criminoso. Eu não. Eu sou filho de pastor batista. Fui apresentado aqui na frente, bebezinho, por um pastor falecido, pastor José Cândido. Cresci na igreja. Assim como essas crianças estão, tem uma salinha acontecendo agora de criança, não tem? Assim como as crianças lá da salinha, acompanhei a salinha. Fui batizado aos 10 anos de idade, só não era crente. Até que um dia o Senhor me encontrou. Eu sofri um acidente de ônibus, sou Belo Horizontino, e eu sofri um acidente de ônibus lá. E o Senhor me achou no leito do hospital. E aí, qual é a sua decisão? Você vai morrer. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? É uma decisão. É uma decisão. Qual vai ser? Essa é parte da minha história. Você quer saber uma parte da minha história? Nasci num lar evangélico, só não sabia amar. Eu não sabia amar. Eu aprendi a falar, mãe, eu te amo, aos 18 anos de idade. Mãe, eu te amo. Eu aprendi a dar um beijo no meu pai, aos 18 anos de idade. Hoje, quando eu chego na minha casa, o meu irmão, com quem eu mais briguei a adolescência toda com meu irmão, minha mãe dizia, vocês vão ser inimigos quando vocês crescerem. Hoje é um dos meus melhores amigos. Eu chego em casa, ele me abraça e me beija. Pode estar em qualquer lugar. Já encontrei ele com um shopping lá em Belo Horizonte, ele me deu um abraço apertado e me deu um beijo. O Senhor Jesus me ensinou a amar. Eu sou testemunha. Isso aconteceu comigo. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, meu irmão. E deixa eu te contar uma coisa. O irmão falou do surdo mudo. Você não é mudo? Nem eu. Mas aconteceu uma vez, num culto, para você ver que a gente tem como falar. Tinha um irmão no culto, e ele era mudo, irmão Fernando. Não sei por onde anda nesse Brasil. Tomara que esteja nos assistindo agora. O irmão Fernando, mudo. E um dia, o culto acontecendo como agora, o irmão Fernando levantou a mão. Aí o pastor educadamente falou com o irmão dele, que chamava Carlos. Carlos, vê aí o que o Fernando está querendo para nós. Porque ele era surdo, ele era mudo. Aí o Carlos traduziu, pastor, ele quer orar. O pastor falou assim, quando acabar o culto, quando estiver acabando o culto, foi assim, no meio do culto. Quando estiver acabando o culto, o irmão Fernando vai orar. Meu pai é pastor, meu pai também estava na igreja, eu olhei para o meu pai e disse assim,
e vai orar. O pastor deu a oportunidade, o irmão Fernando ficou de pé, e eu não fechei o olho, eu preguei o olho nele. O irmão de Fernando ficou de pé e abaixou a cabeça. E ele mexia os lábios, ele fazia um som assim, era o som que ele conseguia fazer. E ele baixou a cabeça e ficava. Depois o irmão dele, o Carlos, falou bem alto: amém. Aí todos os irmãos, amém. O pastor disse: o culto está encerrado. O irmão Fernando orou em voz alta. Ele era mudo. Fale e não se cale. Irmãos, você percebe que até o mudo falou na minha vida, e eu sou testemunha disso. Vocês serão as minhas testemunhas. Irmãos, a questão é o que Jesus tem feito na sua vida, para que você tenha alguma coisa para falar. A irmã esteve perguntando aqui: você tem alguém na sua família que é dependente químico? E alguns levantaram as mãos. E na minha família eu não tenho. Nós todos fomos criados na igreja, pela bondade de Deus, não nos envolvemos com essas coisas. Embora tenhamos sido criados durante um tempo em um lugar complicado em Belo Horizonte, mas nós não nos envolvemos com essas coisas. Mas eu tenho amigos, aí eu tenho. Quando a irmã falou assim: ore por alguém, aí eu sei o nome, sei o endereço. Ele mora lá em Cruzília. É um rapaz que está interditado pela família, porque ele não é pobre. Ele está interditado judicialmente, porque senão ele cheira lote, cheira terreno, cheira casa, cheira moto, acaba com tudo. Aí eu tenho alguém para orar. Talvez eu seja o único amigo que esse cara tem em Cruzília. Eu conheço um rapaz em Cruzília, frequentemente eu vejo caído pelas ruas. Ele já me maltratou pelo menos umas 2 vezes. E muito provavelmente eu sou a única pessoa que visita ele. Eu sou a única pessoa. Acredito que sim. Porque ele também não é agradável. Então, se ele tem um amigo, sou eu. E tem que ser eu. Tem que ser. Porque eu sou testemunha do que o Senhor Jesus pode fazer. Aí eu chego lá: e aí, fulano? Aí ele está sóbrio. Aí a gente tem uma boa conversa. Vamos rezar, pastor? Vamos rezar. Aí a gente ora. Irmãos, eu tenho algumas amizades, costumo dizer para minha esposa, eu tenho algumas amizades que quase que não vale a pena. Aí eu chego em casa, a minha esposa diz assim: foi feliz hoje? Ah, hoje não. Mas a palavra diz: pregue a tempo e fora de tempo. Ah, hoje eu preguei lá, mas nem sei se a mensagem foi, eu preguei. Você quer saber uma coisa? Um dia Deus chamou um profeta, um dos maiores profetas que a Bíblia registra. Mas pensa num cara fracassado, era esse profeta. Jeremias, o nome dele. Deus disse assim: olha, nem ora por esse povo, não precisa nem orar, eles não vão ouvir. Eles não vão acreditar. Pode pregar, mas eles não vão acreditar, não. E não precisa orar também, não, porque não vou mudar. E de fato não mudou. Jeremias falou assim: ó, vocês vão para o cativeiro, quem resistir vai morrer, quem se entregar vai viver, e quem for para o Egito também morre. Então o negócio é o seguinte: quando a Babilônia aparecer, vocês se entreguem. É assim. Pregou, ninguém acreditou, mas ninguém. Ele diria: Senhor, para que eu vou pregar? O Senhor disse assim: eu quero que eles saibam, eu coloquei um profeta no meio de vós. Então eu tenho algumas amizades que eu chego lá e a minha esposa fala assim: você vai lá de novo? Eu vou. E aí eu quero que ele saiba que houve um profeta dentro da casa dele. E a profecia é: se você não aceitar Jesus, é um triste fim. Eu conheci um senhor que nunca entrou numa igreja. E talvez você conhece, provavelmente você conhece gente que nunca pisará aqui. Você conhece gente que nunca vai entrar numa igreja evangélica.
Nunca. E talvez seja uma pessoa bem próxima de você. Você será a minha testemunha. Aí eu fui lá na casa do moço, ele nunca veio na igreja. Aí um dia, ele teve quase morto. Passou mal, foi no hospital quase morto, água no pulmão. Ficou uma semana internado. Tentei visitar, os médicos não deixaram entrar. Não, você não entra. Você não entra, a gente não sabe. Pode ser água no pulmão, pode ser uma bactéria forte, pode ser até tuberculose, você não entra. Assim que ele chegou em casa, eu cheguei lá. Eu falei assim, e agora, qual vai ser? Você está morrendo. O pastor, eu quero aceitar Jesus. Ele continuou sem ir na igreja. E eu continuei indo lá. Ele vale a pena. Valeu a pena. Vocês serão minhas testemunhas. Para contar a sua história. Jesus me tirou, assim como esse homem aqui, ó, irmão Rogério. Jesus me tirou disso. Jesus me ensinou a amar. Isso eu, Isaías. Jesus me ensinou a amar. Jesus me ensinou a falar assim, ó, eu te amo. Jesus me ensinou eu me importar com as pessoas. E eu descobri isso de uma forma tão marcante para mim. Eu trabalhava, antes de ser pastor, eu trabalhava no Auto Center. E no Auto Center é uma longa história. Foram 16 anos trabalhando no Auto Center. E de carro eu entendo bastante coisa. De forma que aquilo era o meu ídolo. Eu tive que sacrificar esse ídolo. Gosto de carro, gosto de mecânica, gosto de manutenção, mas o meu carro eu pago para arrumar. Não, era o meu ídolo. Mas um dia, trabalhando na oficina, eu vi uma senhora descendo do ônibus, e na hora que ela desceu do ônibus, tem aqueles degraus do ônibus, e ela caiu. E ela bateu com isso aqui no chão. Na hora que ela levantou, eu percebi que tinha machucado. Eu estava do outro lado da rua. Eu até tive um ímpeto de ir ajudá-la, mas rapidamente as pessoas socorreram, e eu ouvi várias pessoas dando gargalhadas, porque acharam o tombo bonito. E eu vou falar, aquilo doeu em mim. O tombo e as gargalhadas. Aí eu falei assim, graças ao bom Deus, eu aprendi a amar. Eu tive compaixão daquela mulher. Eu sofri junto. Eu orei por ela. Esse é o meu testemunho, tá? Não serve para você. O que você tem para contar? Vocês serão minhas testemunhas. E sobre esse caso que você tem para contar, que tem tudo a ver com você, fale e não se cale. Fale com aquela pessoa que você está convidando para vir na igreja e ela nunca veio, porque você quer que o pastor venha aqui, prega uma mensagem especial e ela se converta. É você, meu irmão, é você, minha irmã. Fale, não fique calado. O Senhor quer salvar essas pessoas e é com você. É com você. E aí você fica vendo problemas na sua família, talvez na sua casa, como eu via muitos problemas na minha família, na sua casa, e talvez quem está precisando de ser tratado é você. Aí eu quero que você olhe para o fato de que você estava perdido, indo para o inferno, até o dia em que Deus, pelo grande amor com que te amou, te deu vida juntamente com Cristo. E se você quiser ter algumas frases assim que são chavões para você falar, um deles é: Jesus te ama. Jesus te ama. Eu digo isso com frequência: Jesus te ama. E Ele não quer ver você nessa situação. No entanto, um dia Ele vai vir como juiz para dizer: afastem-se de mim, malditos. Que mensagem forte, não é? Você quer ver uma outra palavra que é um chavão? Jesus perdoa. Perdoa mesmo. Eu conheço um irmão em Cristo. Amo esse irmão. Mas pensa num cara amargurado. Porque há muitos anos atrás, ele é um senhorzinho já,
E quando ele era jovem, no seu vigor, na sua juventude, ele matou algumas pessoas. Cometeu crimes sérios. E ele foi pego pela polícia, foi condenado, e toda a sua juventude ele passou na cadeia. Obviamente que ele não tem filhos, e hoje é um senhorzinho amargurado. É um irmão em Cristo. Irmão, se Jesus perdoou ele, que dirá essa pessoa que você está pensando aí? Tinha um cara crucificado ao lado de Jesus, que estava sendo morto pelos crimes dele. Ele disse: nós merecemos essa pena, esse homem não. Aí ele fala: Senhor, lembra de mim? Lembra de mim? Quando o Senhor entrar no seu reino. Aquele homem está declarando alguma coisa ali. Ele está dizendo que ele crê que Jesus Cristo vai ressuscitar. Ele está declarando que Jesus Cristo é o rei e que vai reinar depois que morrer. Lembra de mim? E aquele homem foi salvo. Ele era homicida. Ele foi salvo. Se Jesus salvou ele, que dirá essa pessoa que você está pensando? Então vamos, seja testemunha, fale e não fique calado. O Senhor Jesus tem gente para salvar na sua casa, e é com você, não é com o pastor Marcelo, não é com o evangelista dessa igreja, é você mesmo. Seja testemunha. Agora, se Jesus não fez essa transformação, que você não tenha uma boa história para contar, tomara que ele te ache e te dê uma boa história, para que você possa contar: Jesus entrou na minha vida. Irmãos, ali em Cruzília, nós temos vários desafios, e eu tenho dito, eu não conheço Campanha, não conheço essa cidade. Eu sei que aqui parece que é sede do catolicismo na região, não é isso? Parece que muita coisa é produzida aqui. Eu venho da cidade de Mariana, eu sou de Belo Horizontino, mas eu morei em Mariana por vários anos. E lá em Mariana também tem essa característica de Campanha. Mas na cidade que eu estou agora, eu enxergo alguns poderes de Satanás. A Bíblia chama de hostes espirituais da maldade. E deixa eu te contar algumas delas. Lá em Cruzília, tem uma hoste espiritual da maldade, que é um tipo de catolicismo que a pessoa passa a olhar para mim e me detesta, porque eu sou cristão. Agora há pouco, a irmã me procurou aqui e falou assim: e a sua vizinha lá, como que está a sua vizinha? Não foi, irmã? Contei para ela: a sua vizinha, ela nem olhava na minha cara, nem olhava. Eu sou pastor, e eu nunca cheguei aqui: ó, sou pastor batista, não cheguei não, mas nem olhava. Eu tenho 2 cachorrinhas, e um dia eu estava passeando com as cachorrinhas na rua, e uma mulher mexeu: que bonitinhas as cachorrinhas, eu também tenho, tal. Aí rapidamente, pelo meu sotaque, ela percebeu que eu não sou daqui. De onde você é? De Belo Horizonte. E o que você veio fazer nessa Cruzília? Eu sou pastor. Aí ela disse assim: a nossa conversa acaba aqui. Você te respeito, embora não estava respeitando, eu te respeito, mas eu sou católica, e eu não quero mais falar com você. Esse é o catolicismo de Cruzília. Teve uma senhora que me disse: olha, eu não quero que você chame aqui em casa mais, tá? Meu nome é fulana, minha filha chama fulano, minha sobrinha também mora aqui, eu sou católica, elas são espíritas, não precisa nem mexer com a gente não quer nada com vocês. Aí é isso, não quer nada com a gente. Esse é o catolicismo de Cruzília, hoste espiritual da maldade. Você quer saber outra? Drogas. Cidade de 15 mil habitantes. Tem um bairro lá que tem vários, eles falam biqueira, que eu não sei como que vocês chamam. Como que eles chamam, vocês não, como que eles chamam, mas já chama biqueiros, pontos de venda de droga. Muito, hoste espiritual da maldade. E deixa eu te falar uma coisa que eu só via em Cruzília. Eu trabalhei em outro campo missionário, onde o problema era alcoolismo e depressão. Mas aqui em Cruzília, tem um negócio que a Bíblia chama de avareza. Eu não sei se você sabe definir isso bem, mas eu vou te falar o que é avareza. É pior do que o egoísmo, porque o egoísmo
Eu olho para uma coisa que você tem e eu quero para mim. E de repente eu falo assim, ó, eu te compro isso aí. Ah, isso custa R$1.000, eu pago 1.500, mas vai ser meu. Para depois eu dizer, ó, compra, é meu e agora é meu. Isso é egoísmo. Ou então furta, né? Dou um jeito de ser meu. Isso é egoísmo. Isso é pior do que a inveja, né? Porque a inveja, eu olho, eu quero, desejo, mas não é dele, não vou fazer nada, é seu. Agora a avareza, que tem lá em Cruzília, é assim, olha, se isso não for meu, não vai ser de mais ninguém. Bota fogo, põe na justiça, põe um leão para vigiar, não vai ser de ninguém. Isso é avareza. Em Cruzília, se você, pastor Marcelo conhece Cruzília, se você for da ponta da cidade onde eu moro até a outra ponta, você vê um monte de casas fechadas, dando mato na frente, dando mato no telhado, casa caindo. Se não for meu, fulano também não entra. Pensa numa hoste espiritual da maldade, Cruzília. A palavra de Deus diz assim, olha, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Essa madrugada eu estava lá, joelhinho no chão, e clamando a Deus, Deus, quebra isso. Tem um trono de Satanás ali. As pessoas, irmãos, ficam inimigos depois que os pais morrem. Hostes espirituais da maldade. Aí uma pessoa dessa vem para a igreja, e aí ela começa a ter uma transformação. Mas ela me diz, estou te contando história real, tá? Está lá a pessoa. Com meu irmão eu não converso, pastor. E tem uma coisa, quando eu morrer, meus filhos continuam a luta. Ontem ele me pediu discipulado, vamos fazer o discipulado. Tomamos café junto ontem, vamos fazer o discipulado. Para mostrar, não é por aí não, rapaz. Você morre, isso fica. Isso é avareza. A Bíblia diz que essas pessoas não têm parte no reino de Deus. Então pensa no hoste espiritual da maldade. Abrindo um parêntese, olhe para a cidade que você conhece bem, que é essa cidade, e procure com olhos espirituais onde o diabo reina, onde ele está entronizado, onde ele é adorado aqui, para que você possa orar intencionalmente por pessoas, para que Deus tire essas pessoas, para que Deus mova o coração dessas pessoas, porque é você que será testemunha. Fale, irmão, e não fique calado. Ali em Cruzília, nós começamos um trabalho, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado com crianças. A minha esposa é ótima com criança. Eu sou só pastor, eu só sei pregar. A minha esposa prega, toca, canta e ainda dirige a salinha das crianças. Então, ela é ótima. Eu sou mais ou menos. Mas fato é que o Senhor nos deu algumas crianças. E dessas crianças que o Senhor nos deu, eu falo assim com um sorriso, mas não é alegre não. A maioria delas faz tratamento no CAPS. A maioria frequenta o CAPS, exceto um rapazinho. Todos têm problemas emocionais, todos sofrem de ansiedade. Mas pensa numa ansiedade que a pessoa vai ficando ansiosa e provoca vômito nela mesma, ela provoca vômito sem pôr o dedo na garganta. Já viu isso? A pessoa vai ficando ansiosa e faz vômito. A gente tem essas crianças e estão lá. Provavelmente, nesses próximos meses eu vou batizar 2 meninas que disseram, pastor, quero batizar. Minha esposa fez o discipulado e eu arguí cada uma delas. As meninas sabem. As meninas entenderam a salvação. Elas já têm uma história para contar. Uma história com Jesus. Eu costumo dizer que lá na nossa congregação tem mais criança do que gente. Porque na hora da mensagem eu chamo as crianças aqui na frente. Vem cá, vamos orar, minhas crianças. Aí a bancada fica vazia. Fica alguns adultos. Nós estamos semeando no coraçãozinho delas
porque em Cruzília está nascendo uma igreja que vai ser forte amanhã. Hoje são crianças. E quando eu fui para ali, eu falei com o meu gerente, que é José Hélio, já foi citado aqui. José Hélio eu disse para ele, lá em Cruzília nós já temos uma banda, temos instrumentistas, temos cantores, temos vice-moderador, temos diácono, temos essa coisa toda que uma igreja funciona, precisa para funcionar. Essas pessoas só não sabem ainda porque elas não se converteram, são as nossas crianças, e nós estamos discipulando elas, para que me substituam um dia. Nós estávamos dando uma palestra para uma EBF, e num dos momentos eu falei sobre como Jesus transforma a nossa vida, numa linguagem bem de criança. E aí depois que enquanto eu estava pregando para as crianças, e você sabe, para as crianças você prega 5 minutos, 7 minutos a criança já voou, e aí eu falei, eu tenho que pregar em 5 minutos. E enquanto eu pregava, um menininho levantou a mão, eu falei, pois não, Davi? Ele disse assim, pastor, eu falei, paz do Senhor, pastor. Eu acho muito bonitinho o jeito dele, falar, pastor. Então a gente podia sair pela rua e falar isso aí que o senhor está falando para todo mundo. Eu falei, e isso? Eu não sei sobre a conversão daquele menino ainda, mas em missiologia ele já entendeu. É isso. Vão sair e contar para as pessoas que é isso. Jesus precisa de mudar a vida dessas pessoas. E certamente na cabecinha dele já passou algumas pessoas que precisam de mudar. Olha, o Senhor Deus tem nos abençoado com crianças. E pensa nos meninos inteligentes. Graças ao bom Deus. Pastor Fabrício Freitas, que hoje é o presidente da Convenção Batista Brasileira, ele era gerente nacional de missões. E num dos congressos de missões, ele nos ensinou a fazer uma oração. Peça ao Senhor frutos maduros. Porque o Senhor Jesus disse assim, olhem para os campos. Eles já estão brancos para a ceifa, já está pronto para colher. Peça ao Senhor que envie mais trabalhadores para ajudar na colheita. Peça ao Senhor frutos maduros. Cheguei em Cruzília e falei assim, Senhor, nós queremos frutos maduros. Orei lá na frente da igreja católica, falei assim, aqui tem um monte. Dá-nos frutos maduros. Aí o Senhor nos enviou as crianças. Estamos lá com as crianças. Graças ao bom Deus, Deus tem nos abençoado. Irmãos, nós lançamos a semente entre as pedras. Porque eu disse para você do catolicismo. No entanto, as crianças estão sendo receptivas. E deixa eu te contar uma coisa. Eu sou testemunha. Na minha casa há paz. Se você for me visitar algum dia, você vá. Pastor Marcelo já esteve lá, a esposa também. Você vai perceber que na minha casa há paz. E eu posso dizer isso com provas. As crianças vão para a minha casa e elas não querem ir embora. Teve um menino que se escondeu lá em casa. E nós ficamos procurando ele. Quando achamos, ele começou a chorar. 10 anos. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui. Mas você tem que ir embora. Tinha aula no outro dia, você tem aula amanhã de manhã, você tem a sua família, você tem sua casa, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem irmã. Queria ficar lá em casa. Aí eu falei com minha esposa, a nossa casa, o ambiente é melhor que o de lá. Ele quer ficar aqui. Olha só, na nossa casa há paz. Falei com você da pessoa que sofre ansiedade de fazer vômito? Eu pego a menininha e ponho no carro, vou levar você lá na sua casa, porque ela mora um pouco mais longe. Ela passa mal para ir embora. Eu sou testemunha que na minha casa há paz. Aí ela fala assim, vocês devem comer do bom e do melhor, né? Não, tem dia que é arroz, feijão e ovo. Aí a criança senta lá, o que tem para comer? Pão com manteiga. Tem café, pastor? Tem café. Aí um dia a gente fez um hambúrguer desse caseiro. Aí no outro dia, o pastor tem hambúrguer. Ela ficou lá em casa 4 dias. 4 dias. Dessa última vez, semana passada. Foi para lá terça e não quis ir embora mais. Ela tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tia, tem tio. Todo mundo mora em Cruzília. Aí ela vai e fica lá em casa. Por quê? Na minha casa, a paz. O Senhor Jesus está presente. Sábado à tarde nós temos uma reunião com meninos e meninas. Aí chegam lá.
Ele chega 2 horas, é 3 horas a reunião, presta atenção, é 3 horas. Você está chegando aí 5 minutos atrasado no culto, lá eles chegam 2, 1 hora antes. Aí eu falei com minha esposa, você tem que saber a hora que começa, mas você tem que saber a hora que termina, porque tem dia que é 7 horas da noite e os meninos estão lá. Eu falei, gente, aí eu tenho que pôr no carro e levar, porque ficou de noite. Teve um dia que eu pus para fora, gente, agora vocês já podem ir embora, tá? Vocês já podem. Não, pastor, deixa eles ficar só mais um pouquinho. Por que eles querem ficar lá em casa? Na nossa casa há a presença do Senhor Jesus. Irmãos, eu sou testemunha. A minha esposa é testemunha. Nós vemos as crianças querendo ficar lá em casa. Eu comecei a marcar umas visitas. E as nossas visitas, comecei a marcar assim, vou visitar 4 pessoas hoje. Aí eu saía e fazia uma visita. Que visita demorada. Aí eu comecei a marcar 3 visitas. A nossa gerência não exige muita coisa da gente, não. Na verdade, a nossa gerência exige uma coisa. Exige. Você tem que tirar folga, tá? Você tem que tirar folga. Que dia que é a sua folga? Isso vocês querem saber da gente. Mas eles querem saber se a gente está trabalhando. Aí fala assim, fez visita? Fiz. Tá bom. Quantas visitas? Tantas. Tá bom. Aí eu marcava 3, fazia uma. Aí eu falava, vou marcar 2, fazendo uma só. Marquei 2, fazia uma. Sabe o que estava acontecendo? Eu chegava na casa das pessoas, eu e minha esposa, e a gente tinha dificuldade de ir embora. Não, pastor, fica mais um pouco. Não, fica mais um pouco. Não, fica mais um pouco. Irmãos, nós estávamos levando a paz no coração, na casa das pessoas. Aí você vai conversar com as pessoas, são pessoas católicas. E aí a gente está lá e a gente percebe que a gente levou a paz. Levamos cura. Uma vez, quando eu falei assim, deixa eu contar para vocês. Teve uma pessoa que passou pela minha vida, morei em São João del Rei, e uma moça passou pela minha vida, e ela me fez muito mal. E essa moça foi no Auto Center. Por causa do tipo de pessoa, eu acabei tendo que demiti-la. E quando eu demiti essa pessoa, eu senti um alívio, porque eu demiti. O meu patrão falou assim, você demorou. Só que um ano depois, eu estava sentindo um remorso, aquilo remoendo dentro de mim. E eu falei assim, eu não perdoei ela. Eu sou testemunha, eu não perdoei. Um ano, o Senhor Jesus disse assim, olha, Pai, perdoa, assim como nós perdoamos. Então pensa num cara que ficou 1 ano sem perdão. Eu falei assim, eu trabalho o meu coração. Eu preciso perdoar essa mulher que eu nunca mais vi. Gente, pode já ter morrido. Eu nunca mais vi a mulher, mas a coisa está aqui dentro, porque eu não perdoei. Aí o Senhor me tratou. Eu sou testemunha. Eu aprendi a perdoar. Aí contei isso. Quando eu olhei para o meu público, que era meia dúzia de gente, tinha uma mulher já chorando. Assim, eu preciso falar. Eu preciso falar da minha cunhada. E falou. E abriu o coração. E confessou o pecado. E perdoou. E foi curada. Eu sou testemunha disso. Vocês serão minhas testemunhas. Gente, eu contei de mim. Eu falei que eu fiquei 1 ano sem perdoar. O Espírito Santo chacoalhou as estruturas lá. E ela teve de perdoar a cunhada. Eu não planejei isso. Eu não pensei nada disso. Só vou te contar uma história. Irmãos, fale e não se cale. Certamente você tem boas histórias. Boas histórias com o Senhor Jesus. Boas histórias que podem mudar vidas. E você precisa de contar essas histórias. Irmãos, lá em Cruzília o Senhor tem nos dado frutos. E nós temos visto algumas pessoas se achegando. E pensa num povo atrapalhado. A minha esposa brinca assim, a igreja, na verdade isso é frase que ela ouviu na internet, ela não é autora não. A igreja é como a arca de Noé. Vocês viram, tá? Um monte de bicho esquisito,
Cada um fazendo um barulho diferente. Uns espetam, outros fazem barulho. Mas tem que estar todo mundo no mesmo barco. É a igreja. Aí eu olho para o meu público, que é menos, que não é metade do que tem aqui. Aí no meu público, eu vejo um usuário de droga. No meu público, eu vejo um alcoólatra. No meu público, eu vejo uma pessoa que é adulterou. No meu público, eu vejo pessoa que não perdoa o irmão. Aí eu estou pregando para eles. E aí você fala assim, você está trabalhando errado, tá? Não estou não. Eu quero encerrar, o pastor Marcelo já apareceu ali, eu quero encerrar contando para vocês o que Jesus nos disse. Mas eu vou contar essa história, não é do jeito que está escrito lá, eu vou te contar, fazendo uma paráfrase. O Senhor fez uma grande festa. Eram bodas. E ele chamou muita gente importante. Vem participar da minha festa. A minha festa vai acontecer aqui em Cruzília, endereço tal. E ele preparou uma grande festa. Chamou as pessoas importantes. Mas alguns compraram fazenda e tinham que ir ver. O outro comprou um gado, queria ir lá testar. O outro comprou um cavalo manga larga, marchador. E aí ele foi lá ver o cavalo. Cada um deu a sua desculpa. Aí aquele senhor falou assim, então vai lá pelos becos, pelas favelas, pelos lugares mais pobres de Cruzília, que se chama Olaria, Recanto das Rosas. Vai lá e traz essas pessoas, porque eu quero que a minha casa se encha. Aí a casa começou a encher. Aí o senhor falou assim, não tá bom ainda não, force-os a entrar. Aí eu estou olhando para o meu público e falo assim, é nós mesmo. É nós mesmo. O Senhor só chamou gente desajeitada. Inicialmente chamou gente boa, pessoal que mais criado, mais inteligente, mas esse povo, cada um tinha sua desculpa. Aí ele chamou uma cambada de gente desajustada. Um povo com ansiedade. Tem uma menina lá que outro dia brigou de pancada. Jesus chamou uns desajustados. Porque ele queria que a casa se enchesse, aí está enchendo. Mas esses bagunceiros, desajustados, é nós mesmos, tá? E se você quer saber por que é nós? Porque eu acabei de confessar para vocês alguns pecados meus. Eu não sabia amar. Eu não sabia perdoar. É nós mesmos. É você também. Então eu tenho uma boa história para contar. No outro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Não perdoava, não amava, tinha avareza, invejava, tudo. Mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, com que me amou, Ele me deu vida juntamente com Cristo. Pela graça eu sou salvo. Fique de pé, irmão, vamos orar. Vamos orar. Pastor Marcelo, faz favor. Santo Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado palavras que transformam vidas. O Senhor tem ministrado a Tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor transformou a nossa vida de uma forma, Deus, que nós podemos testemunhar isso e falar de transformação na vida das pessoas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado relacionamentos para que nós possamos testemunhar para essas pessoas na nossa casa. E assim, Deus, promover mudança de vida, de caráter, promover a salvação, cura, que só o Senhor pode fazer. Abençoe, Deus, cada um aqui. Que nós sejamos testemunhas do Senhor, onde quer que nós formos. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Irmãos, boa noite, a paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Amém? Meus amados, eu quero, antes de nós encerrarmos, eu sei que nós estamos com o nosso horário um pouquinho só avançado, mas
A gente quer primeiro estar orando pela vida do pastor Isaías. A gente conhece a realidade ali do seu ministério, ali em Cruzília, e não só Cruzília, né, mas ali a região, Minduri, que é um pouco mais para frente, São Vicente de Minas, Andrelândia, Baipendi. É uma região bastante complicada, né? Não diferente, talvez, daquilo que nós também vivemos aqui em nossa cidade. Mas orar pelo desafio do ministério pastoral, ministério missionário no nosso sul de Minas Gerais e no nosso estado. Nós temos tido a oportunidade de falarmos um pouco sobre a nossa realidade aqui no sul de Minas Gerais através da nossa sala de oração. É o trabalho da Junta de Missões Nacionais que acontece toda a semana ou todos os dias. De segunda a segunda, nós estamos ali reunidos com o grupo em oração. E temos visto a realidade não somente daqui do nosso estado, mas de todo o Brasil. Durante esse mês de julho, alguns coordenadores que trabalham nas convenções estaduais estiveram compartilhando os desafios dos seus estados. E olha, o Brasil tem uma característica muito peculiar. É porque em todas as cidades há grandes desafios. Convenções lá no Nordeste, no Norte, onde tem apenas 80 igrejas, onde tem 50 igrejas, tem 20 igrejas, convenções estaduais. O desafio é muito grande. Sul de Minas Gerais, nós temos 83 igrejas, entre congregações e igrejas. O desafio é enorme. Ainda há muitas cidades sem trabalho batista. O pastor Isaías tinha aqui mais meia hora para falar à igreja, mas vou compartilhar depois, né? Compartilho, aí a gente conversa, a gente faz um acerto, né? Mas a gente precisa orar pelo trabalho, pelo ministério missionário em nosso sul de Minas Gerais, mas também há um outro ponto que nós precisamos realizar, que nós precisamos fazer. Ontem nós estivemos num encontro de capacitação no Ministério de Música e o rapaz, né, o músico que esteve ministrando, Josimar Bianchi, que é o compositor da música da campanha de missões estaduais desse ano, ele fez uma construção sobre a palavra adoração. E eu fiz um comentário com uma pessoa que estava próximo a mim, que a palavra adoração, ela tem um significado bem especial. Primeiro, é uma atitude, atitude que nós precisamos ter diante de Deus. Só que quando nós temos uma atitude de aceitarmos a Cristo, aceitarmos o chamado, aceitarmos o desafio, aí nós então passamos por algumas experiências da nossa atitude. E essas experiências nos traz dor. Porque quando eu sou um adorador, eu vou passar por lutas, eu vou passar por sofrimentos, eu vou passar por várias adversidades. Mas a palavra adoração também nos leva a uma ação, a alguns propósitos e a cumprir algumas coisas que Deus nos chama e nos ensina. Eu lembrava ontem que em tudo que o Josimar Bianchi nos ensinou, em tudo, a primeira palavra dele, Romanos capítulo 12, foi a mensagem que me trouxe mais edificação, que falou mais ao meu coração. Eu não sou músico, obviamente, então a mensagem, a pregação, a exposição que ele fez em Romanos capítulo 12, e ele foi aí do versículo 1 e foi até o final. Irmãos, um dia Deus nos chamou e nos transformou, mas Ele também nos enviou. Nós, como cristãos, como membros de igreja, nós somos enviados por Deus. E às vezes, um dia nós aceitamos a Cristo,
O pastor Isaías falou lá que tinha 10 anos de idade, um dia nós aceitamos a Cristo, aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, e aí tomamos a decisão, fomos batizados, enfim. Mas talvez, muitos de nós, ainda não aprendemos a ser crentes, ainda não aprendemos a ser cristãos. É por isso que o apóstolo Paulo estava lá em Atos capítulo 18, e nós sabemos que Paulo andou ali por um contexto de grandes desafios em Coríntios, em Efésios, cada cidade que o apóstolo Paulo passou. Ele experimentou as mesmas lutas. E aí você olha lá na introdução das cartas, Paulo está nos ensinando que ele enfrentou as mesmas lutas. Foram desafios, foram dores, foram situações difíceis, naufrágio, chicotadas e tantas outras coisas. Nós queremos um evangelho fácil. Nós queremos um evangelho largo, onde eu posso fazer o que eu quero, onde eu não vou enfrentar lutas e só prosperidade, só chuva, só bênção. Não é esse evangelho que Cristo tem te chamado. Por isso, vale a pena nós percebermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Vamos colocar em pé, nós vamos estar orando. Obrigado, pastor Isaías, que Deus o abençoe, que Deus seja revestindo seu servo, a sua vida, a sua família, com a sua autoridade, com o seu poder, com a sua graça. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Glorificado seja a ti, Senhor e Criador dos céus e da terra. Nós, ó Pai, agradecemos por esta noite. Nós agradecemos, Senhor, pelo toque do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Continua, Pai, a falar conosco, a falar aos nossos corações. Toma, Senhor, nesta noite, cada vida que aqui entrou, ó Pai, para que, ó Pai, possa perceber a tua boa e perfeita vontade. E cada um, ó Pai, que nesta noite ouviu a tua palavra, possa ser tocados pelo poder do teu Santo Espírito. Fala conosco, Pai, fala na nossa intimidade, fala no nosso caráter, fala no nosso íntimo, Senhor Deus, para que nós possamos ter uma vida restaurada pelo poder da tua glória, pela autoridade do teu Santo Espírito, ó Pai. Pai amado, que nós possamos realmente ser transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Esteja tocando, Pai, no coração da tua igreja, aqueles que também, ó Pai, nos acompanham através das redes sociais. Que tu, ó Pai, possa ir ao encontro, visitando cada lar, visitando cada família. Muito obrigado por esta noite. Que a tua bênção, a tua graça, o poder do teu Espírito Santo esteja sobre cada vida que aqui se encontra, cada família, ó Pai, que hoje ou que vai estar ouvindo, assistindo a esta mensagem. Seja abençoando o poder da tua graça, a autoridade do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. E com o amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito, e seja abençoando a cada lar, a cada família, a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, senta um minutinho, ou menos do que isso.